Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto dos 230. Continuamos aqui, desta feita também na Assembleia da República, mas no edifício novo, e temos o privilégio de ter connosco a deputada Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Isabel nasceu no dia 2 de abril de 1976. Para todos nós é um dia importante, porque foi o dia que foi aprovada aqui em São Bento a Constituição da República Portuguesa, mas nasceu no Rio de Janeiro. Sente que esta data simbólica em que nasceu trouxe algum simbolismo e de alguma forma influenciou vir a especializar-se em Direito Constitucional e também a servir como deputada? Não, eu acho que é evidente que foi um acaso, mas eu gosto muito de ter nascido no dia, mês e ano em que foi aprovada a Constituição. E sente que a Constituição, desde 1976 até agora, até aos dias de hoje, melhorou muito ou ainda há muito caminho pela frente? Acho que a Constituição teve as alterações que foram necessárias, sobretudo nas revisões de 82 e na revisão de 89, foram as revisões mais importantes, e depois teve também revisões que foram importantes por outros motivos, mas não tão prementes do ponto de vista do ponto de vista político e da flexibilização económica como foram as revisões de 82 e 89, mas não acho que seja necessário nada de urgente em termos de alterações constitucionais. Acho que a Constituição está bem como está. Isabel também é de uma família com grandes ligações à política, com muita história, é filha de Adriano Moreira, uma figura histórica da nossa sociedade. Sentiu também aí um peso de se dedicar à causa pública? Acho que marca, evidentemente, o facto de se viver numa família em que se fala muito política, em que se vê, como eu vi no meu caso, um pai que se dedica à política e que tem um interesse muito grande pela causa pública e também pelo ensino, que foi professor toda a vida, e eu também me dediquei muito ao ensino na Faculdade de Direito de Lisboa. Isso não há dúvida que deixa marcas, e eu não percebi logo, porque eu não achei durante muito tempo que fosse ter vida política. Tive vida ativista, que não deixa de ser uma forma de fazer política, o ser ativista. Não imaginei que pudesse vir a ser deputada, mas sempre me interessei pela coisa pública, e nesse sentido acho que sim, que fui influenciada. E como mencionámos, nasceu no Rio de Janeiro, mas veio muito cedo para Lisboa. Guardou alguma memória desse período no Brasil? Não, mas gosto muito do Brasil. Eu acho que não sei porquê, não sei bem explicar porquê, eu acho que tem importância o sítio onde nós nascemos. Não consigo bem explicar porque é que isto nos marca, mas a mim faz-me diferença ter nascido no Brasil, e vou quando posso, e sou apaixonada por música brasileira, por poesia brasileira, por literatura brasileira em geral. Tenho muitos amigos e amigas brasileiros, e gosto muito do Brasil, e sinto-me bem fisicamente, emocionalmente, quando estou no Brasil. É um sítio que vou quando posso, e com enorme felicidade, e não sei bem explicar porquê, é uma coisa quase espiritual. E como vê o Brasil de 76 ao Brasil de agora, de 2020? Eu estou muito preocupada, evidentemente, não é? E eu tenho a sorte de ter amigos muito politizados, amigos e amigas no Brasil, e que vivem numa situação de enorme angústia quando veem que houve um golpe, evidentemente um golpe contra a Dilma, e que foi um golpe que depois foi seguido de uma espécie de réplicas e tréplicas, e que acabou com o Bolsonaro no poder, e que é a coisa mais trágica que podia acontecer ao Brasil. E as pessoas com quem eu falo sentem mesmo que o Brasil bateu no fundo em termos daquilo que está a ser a destruição do bom que tinham conquistado, e de um caminho que tinham pela frente de progresso, de afirmação de direitos sociais e de luta contra outro tipo de opressões. E é o terror máximo, e por outro lado uma certa falta de perspectiva em termos por exemplo, de união da esquerda. Há bastante dificuldade em encontrar neste momento uma alternativa forte ao que se está a viver no Brasil. Mas enfim, se conseguisse, pelo menos no momento intermédio agora, na
nem que fosse uma solução nas eleições intercalares, mesmo que não passasse por aquilo que seria o meu ideal, já seria bom, porque qualquer coisa é melhor do que Bolsonaro, evidentemente. O que se está a passar no Brasil vê como muito semelhante ao que se está a passar nos Estados Unidos, ou são realidades muito distintas? Não, o Brasil é uma realidade muito distinta dos Estados Unidos, mas é evidente que há qualquer coisa que une o Trump e o Bolsonaro, não é? Há qualquer coisa ali que une aquelas figuras grotescas, inimigas das mulheres, inimigas de todas as minorias, com um discurso antissistema, como se não fossem eles próprios fruto do sistema, aproveitando-se da situação de desespero em que muitas pessoas se sentem e de divórcio do tal sistema a que eles próprios pertencem, mas com verdadeiro horror às políticas sociais, às políticas de progresso. No caso do Bolsonaro isso é muito evidente, porque as políticas do Lula, que levaram a que pessoas completamente excluídas socialmente entrassem, por exemplo, para a universidade pela primeira vez, desde logo os negros, os pobres negros, isso causou raiva social na elite brasileira, que é o tipo de elite que ainda é saudosista da ditadura brasileira, e essa raiva foi depois capitalizada pelo Bolsonaro, não é? Portanto, tem um verdadeiro horror ao progresso e à emancipação social desse povo brasileiro, que deixou de ter fome, passou a ter a capacidade de movimentação física e social, de acesso ao ensino, a salário mínimo, as empregadas domésticas que passaram a ter uma lei que as protegesse, e portanto há esse, no caso do Brasil eu acho que há um ódio específico à emancipação das pessoas que foram altamente desprezadas pela ditadura brasileira e que uma certa elite branca brasileira nunca perdoou que os governos de Lula tivesse recuperado, e agora vê com um certo regozijo que sejam pisadas novamente, e isso é terrífico. Mas há uma similitude, claro, naquelas figuras grotescas que apelam ao culto da personalidade, que desprezam as minorias, que apostam nas fake news, que têm técnicas específicas de espalhar mentiras a uma velocidade louca pelos WhatsApps e por aí fora. Quer dizer, há coisas muito comuns. E como mencionou, há muitos falsos discursos antissistema, e porque é obviamente uma arma eleitoral forte. Existe algum verdadeiro discurso antissistema, e é possível ser-se antissistema, e como é que identificamos, por exemplo, num caso português, ser antissistema? Eu detesto desde logo a expressão antissistema, porque eu gosto do sistema. Eu ainda no outro dia escrevi um artigo em que dizia isso, que é, eu estou muito preocupada neste momento com a utilização do tema da corrupção para fins demagógicos, isto é evidente que a corrupção é um tema importantíssimo, a corrupção é uma forma de inquinar o Estado de Direito, mas a ideia de que Portugal é um país super corrupto, é o país mais corrupto do mundo, que nunca se viu tanta corrupção como agora, é mentirosa. Os factos desmentem isso. Mas há um certo discurso de que populistas, extrema-direita, gente que se diz antissistema, anda a pegar em Portugal, no sentido de dizer que isto é um país muito corrupto, temos que lutar contra o sistema, prender os corruptos, mudar as leis, aumentar as penas, que me assusta. E é o tal discurso dito antissistema. E está a pegar bem, em termos populares, dizer-se que é antissistema como se o sistema fosse mau. Ora, o sistema é isto, é onde nós estamos. O sistema é aquilo que resultou de uma revolução que criou um regime democrático, assente em órgãos, entre outras coisas, em órgãos de soberania fundamentais, na separação de poderes, numa Constituição que consagra direitos fundamentais, entre muitas outras coisas, e é um sistema que funciona, é um sistema do qual eu faço parte, do qual eu não me ponho de fora, e eu gosto do sistema, gosto da República, a República em que nós estamos. Tem coisas que nós podemos apontar, que funcionam menos bem, mas tem sobretudo coisas que devemos saudar. E sobretudo estamos em democracia, e é em democracia que podemos lutar contra a corrupção. Nós temos um quadro jurídico penal bom, saudável
internacionalmente e, sobretudo, estamos em democracia. E o sistema mais corrupto de todos é a ditadura, não é certamente a democracia. Isabel associa-se mais como uma pessoa de esquerda. Considera que, para quem ainda não conhece esta divisão em termos de direita, esquerda, centro, como é que isto tudo se explica e como é que percebeu que se identificava mais com a esquerda? Por várias coisas. Em primeiro lugar, por sentir que a esquerda dá um papel ao Estado no combate à pobreza diferente daquele que a direita dá. Não significa que a esquerda seja formada por melhores pessoas do que as pessoas de direita, não é? Eu não tenho esse discurso moralista, não é isso. Mas, de facto, eu acredito num papel mais interventor do Estado no combate à pobreza do que aquilo que é o discurso da direita. E, nesse sentido, a força que eu dou aos direitos económicos, sociais e culturais, por exemplo, à importância que eles têm na estrutura do Estado Social e ao papel que o Estado deve ter na correção das condições de partida das pessoas e à descrença que eu tenho no simples funcionamento do mercado e da liberdade individual para que a igualdade pura e simplesmente aconteça, faz-me ser de esquerda. E, por outro lado, eu penso que as pessoas de esquerda tendem, em questões de igualdade e de liberdade, como seja os direitos das minorias, a terem uma visão muito mais aberta da sociedade e das pessoas e muito mais tolerante, embora eu não goste muito da palavra tolerante, do que as pessoas da direita. Ou seja, as pessoas de esquerda, embora isto não seja absolutamente matemática, há muitas pessoas de direita que apoiam estas questões até por uma questão de princípio liberal, mas tendencialmente estas lutas são mais ganhas à esquerda do que à direita. As pessoas de esquerda não têm uma visão padronizada da sociedade, têm uma visão até liberal em termos comportamentais. Tem sido uma agenda muito mais de esquerda, que é o discurso da tolerância, de facto, está muito mais à esquerda. Isto é, não, independentemente do que sejam as convicções pessoais das pessoas, as pessoas de esquerda tendem a não dizer deve haver um modelo de família, um modelo de casamento, um modelo ou uma forma como todas as pessoas têm de morrer, por exemplo, na questão da eutanásia, ou uma forma como todos temos de nos dar uns com os outros. Ou seja, eu penso que há uma visão muito mais plural da sociedade e dos comportamentos à esquerda do que à direita, e pelo menos foi à esquerda que eu encontrei conforto em questões como o aborto, como as questões LGBT, ou como a questão da eutanásia e muitas outras. Mas, de facto, a primeira grande questão foi a questão da correção das desigualdades do Estado Social. É aí que eu encontrei a esquerda. Isabel é sem dúvida também uma mulher de causas, e uma das causas que lutou foi o direito, ser reconhecido o direito das pessoas do mesmo sexo de casarem. E para si foi uma vitória bastante simbólica e assinalou até com uma tatuagem, porque é algo que lhe diz muito. Como é que foi travar essa luta numa sociedade que ainda não aceitava, ou um Estado que não reconhecia esse direito? Foi considerar que os direitos fundamentais são contra-maioritários, ou seja, eu parti para isso como ativista, porque eu não estava no Parlamento, não é? Considerando que era inconstitucional só admitir que pessoas de sexo diferente tivessem acesso a um direito fundamental, que é casar, não é? Constituir família, no caso casar, quando a Constituição previa e prevê a proibição de discriminação com base na orientação sexual, e, portanto, para mim, em termos de ativismo, era um ponto muito forte, porque é que estava prescrito constitucionalmente a proibição de discriminação com base na orientação sexual. E depois, ao mesmo tempo, o Código Civil dizia que o casamento era um contrato celebrado entre pessoas de sexo diferente. Para mim isso era uma aberração. E sobretudo, eu acreditava que se o Estado desse o sinal de que toda a gente podia casar, isso seria revolucionário em termos de mudança de mentalidades. Isto é, esquecendo a parte jurídica, se o Estado dissesse o casamento é um contrato entre duas pessoas, ponto, o Estado dava um passo enorme para dizer: eu, Estado português, não sou homofóbico, porque uma coisa é o Estado ter políticas anti-homofobia nas escolas e por aí fora, embora agora haja
quem acha que nem aí deve haver políticas anti-homofobia, que a escola já não serve para criar cidadãos e cidadãs. Mas o que eu queria era que o Estado não tivesse homofobia na lei, porque era um pouco contraditório o Estado dizer a homofobia é péssimo, mas eu, Estado, legalmente sou homofóbico, porque digo que as pessoas do mesmo sexo podem amar-se, mas não podem casar. E isso para mim era uma contradição insanável. E essa foi a grande luta. E seria uma mensagem maravilhosa às pessoas que sofriam, que estavam no armário a sofrer, que sofriam perseguição, que sofriam crimes de ódio, que não conseguiam viver a sua vida. Claro que olhando para o Estado e vendo o Estado a legitimarem o seu amor, isso traria muita esperança às pessoas, não é? E foi por aí que a luta foi tão bonita. E conseguindo vencer essa batalha, não a guerra, porque ainda continua a debater-se diariamente pelos direitos LGBT, quais é que consideram que também são as suas grandes bandeiras para o futuro, além desta situação? Neste momento, a eutanásia eu acho que é uma questão que nos une a todos, que atravessa a sociedade inteira, porque nós de facto não escolhemos nascer, não é? Nascemos, é um acaso. Mas esta violência de não termos uma palavra a dizer sobre a forma como morremos, mesmo que estejamos numa situação de sofrimento insuportável, com uma doença fatal, incurável, na posse das nossas faculdades, numa situação de liberdade e de esclarecimento, e mesmo nessa situação pedindo ajuda, porque nós temos uma concepção de vida e de dignidade que nos diz: eu não quero viver mais. E nesse contexto pedimos ajuda para abreviar a nossa vida, e essa ajuda ser considerada um crime punível com pena de prisão, eu acho isto uma violência penal sem nome, num Estado de Direito que cada vez mais, através das suas leis, tem mostrado que acredita na autonomia das pessoas e que os valores não são absolutos e que tem conjugado vários princípios com a autodeterminação das pessoas, com a autonomia das pessoas, com o livre desenvolvimento da personalidade. E eu queria mesmo que isto fosse feito, porque a lei tal como está permite a que quem quer sofrer até ao fim dos seus dias, com todas as limitações, com dores, mesmo que seja, enfim, com todas as doenças que possamos imaginar, está no seu direito. E a lei protege e deve proteger essa pessoa até ao fim. Mas aquela pessoa, como aquele cidadão que deu o exemplo do seu caso, inclusivamente numa reportagem televisiva, e que acabou por ir à Suíça, que está tetraplégico, acamado, com respiração assistida, há 3 décadas, e que quer ajuda para morrer, a essa pessoa o Estado diz: se te ajudarem é crime. E essa pessoa recorreu à Suíça qual foragido, qual criminoso. Eu isso acho inadmissível, que o Estado não tenha abertura para todas as pessoas. Claro que tem que ser em condições específicas e delimitadas, para não ser inconstitucional, mas eu acho que isto é mesmo uma luta de dignidade de todos e de todas nós. E depois há muitas outras lutas, porque claro que estas lutas civilizacionais e de continuar a lutar pela igualdade de género, que é absolutamente fundamental, e nós ainda temos telhados de aço e não apenas de vidro, e continuar a lutar pela igualdade em geral, são lutas muito visíveis. Mas eu, no meu dia-a-dia no Parlamento, dedico-me a todas as áreas da primeira comissão e outras, não é? Portanto, eu dedico-me à área da justiça, dedico-me à área da administração interna, todas as questões que vão sendo colocadas de direitos fundamentais em geral na primeira comissão, e isso é um trabalho que faço com muito gosto, continuamente no Parlamento, e que não é tão visível, mas não deixa de ser um trabalho que me dá imenso prazer, e que é feito sem holofotes, mas que me interessa muito, e acho que um papel que nós vamos ter fortíssimo daqui para a frente, enquanto deputados e deputadas, é precisamente a defesa da democracia, do Estado de Direito, da democracia representativa que está sob ataque, e cá estaremos.
Voltando agora um pouco ao seu percurso e falando do seu percurso académico, estudou na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é uma faculdade que produziu muitos políticos e de diferentes ideologias. Com essa grande diferença ideológica também despertou a sua maior atenção para a política e sentiu que esses anos a marcaram? Sobretudo o próprio direito constitucional. O direito constitucional é um direito político e, portanto, foi-me impossível, e ainda bem, estudar direito constitucional sem pensar em política, sem tomar opções, sem tomar posição sobre muitos dos temas que tratamos em direito constitucional, em ciência política e em direitos fundamentais. E, portanto, sim, sem dúvida nenhuma que o direito me influenciou politicamente e tomei partido em muitas coisas. Não é muito difícil estudar direito sem tomar partido, e eu tomei partido. E depois foi logo o assistente, mal terminou o curso também? Concorri, acabei o curso em julho, abri o concurso e em outubro estava a dar aulas. Ou seja, é também um reconhecimento de que era boa aluna e tinha um bom aproveitamento. Estou bem. Sentiu que essa experiência também como assistente a ensinar a futuros juristas de direito constitucional também é das experiências que mais lhe deu prazer? Foi das coisas mais gratificantes e mais bonitas que fiz na vida, e os meus alunos é uma memória diária para mim. Eu fui absolutamente feliz dentro das aulas e aprendi mais com eles, de certeza, do que eles comigo. E o direito constitucional tem obviamente uma grande ligação à vida política, mas como é que se consegue separar o que é ciência e o que é ideologia? Não, se nós estamos a transmitir aos alunos o que é o sistema político, o que é o sistema de direitos fundamentais, enfim, os princípios de direito constitucional, não, é batota inventar, não é? Não se pode forçar, há quem faça, mas não se pode forçar a interpretação, e portanto eu aí nunca cometi nenhum abuso. Agora, depois, por exemplo, a propósito dos direitos fundamentais, discute-se uma questão qualquer que envolva em que a ideologia de cada um possa levar a uma conclusão diferente. Eu acho que o que é interessante fazer como professor, e que nós fazíamos muito, é, por exemplo, provocar debates nas aulas, dividir a aula como se fossem em 2 grupos, distribuir papéis, provocar debates, despertar sobretudo, nunca impor a nossa visão, que é um erro crasso. Nós não estamos ali para impor visões aos alunos, mas sobretudo mostrar a quantidade de pontos de vista que uma determinada matéria pode suscitar e provocar nos alunos a capacidade de pensar e de analisar determinada matéria sob diversos pontos de vista, e depois dar-lhes toda a liberdade para tomar posição. No mundo do direito costuma-se dizer muito que a doutrina diverge, mas há sempre espaço para a doutrina divergir, ou há coisas que há algumas linhas vermelhas que não, quando olhamos há linhas vermelhas, sim. Falando agora também da sua experiência enquanto constitucionalista e com todas as questões de restrições de direitos fundamentais que se põem em questão com a questão da pandemia, o que é que, para as pessoas que não têm tanto conhecimento nesta área, o que é da competência de um Executivo e o que é a competência do órgão que é a Assembleia da República, e o que é que não é competência de nenhum? Porque a Constituição assim diz. Por exemplo, na Declaração de Estado de Sítio e Estado de Emergência, como terão reparado, aquilo que a Constituição prevê é que seja declarado pelo Presidente, sob proposta do Governo, mas é aprovado na Assembleia da República. Portanto, é uma situação tão excepcional em que podem ser suspensos direitos, liberdades e garantias, que há intervenção dos 3 órgãos de soberania. Depois, relativamente à situação que nós estamos a viver agora, em que é declarado o estado de calamidade, há leis específicas, como a Lei de Proteção Civil, que dá alguma margem de liberdade ao Governo para decretar algumas medidas, mas eu acho que nós estamos a viver uma situação que não foi pensada pelas leis. Isto é, se nós pensarmos na Lei da Proteção Civil, ela foi pensada para uma situação de calamidade, como, por exemplo, um terremoto. E, portanto, as leis não previram uma situação como uma pandemia que pode durar 1 ano ou 2. E, portanto, é natural que a lei permita que o Governo, sem passar pela Assembleia da República, possa restringir direitos, liberdades e garantias
porque houve um terremoto e que, portanto, ali, sem ter que passar pela Assembleia da República, possa rapidamente cortar estradas, fazer isto, fazer aquilo outro, que possa dizer não circulem aqui, não circulem acolá, porque houve uma montanha que caiu, ou um terremoto, ou qualquer coisa, mas já não é razoável que o Governo, sem dar cavaco à Assembleia da República, possa restringir direitos, liberdades e garantias durante um ano. Porquê? Porque a Lei de Proteção Civil não foi pensada claramente para uma situação de pandemia. Quando se pensa em calamidade, uma calamidade não é uma pandemia. E, portanto, nem essa lei, nem a Lei de Bases da Saúde, que também tem dado algumas autorizações para o Governo. Portanto, eu entendo, é a minha opinião pessoal, que muitas das restrições aos direitos, liberdades e garantias que têm sido feitas deviam ter sido feitas através de uma lei da Assembleia da República. Mas é a minha opinião pessoal. E acho que estaríamos mais confortáveis se tivesse havido uma espécie de lei chapéu, como se fosse uma lei que enquadrasse a situação de pandemia, que autorizasse o Governo a tomar medidas restritivas durante o período durante o período pandémico. Foi o que aconteceu em determinados países, uma espécie de lei quadro que habilitou o Governo a fazer isso. Eu dou muita importância a isso, à questão da reserva da Assembleia da República. O Governo agora, a propósito do uso de máscaras de forma obrigatória e a propósito do descarregamento obrigatório da aplicação do Stay Away Covid, enviou uma proposta de lei para a Assembleia da República por alguma razão, porque sabe perfeitamente que isso tem de ser feito por lei da Assembleia da República, embora deixe já claro para mim que é uma aberração as pessoas serem obrigadas a descarregar a aplicação Stay Away Covid, e estou certa que não passará na Assembleia da República, como eu voto certamente não. Passamos agora, terminamos aqui a primeira parte e passamos agora para uma segunda parte, perguntas mais dinâmicas, com respostas também mais curtas. A primeira pergunta que lhe faço é: quem é que acha que foi o melhor rei de Portugal? O melhor rei de Portugal? O melhor, é-me difícil, eu sou tão republicana que para escolher o melhor rei de Portugal... Então posso perguntar quem é que foi o melhor presidente? Então talvez o melhor rei de Portugal tenha sido Dom Afonso Henriques, que foi o que começou Portugal, não é? Portanto, então escolho Dom Afonso Henriques. E o melhor presidente? Mário Soares. Humildade ou ambição? Ambas. Cães ou gatos? Cães. Marco Paulo ou António Zambujo? António Zambujo. Pedro Sánchez ou Emmanuel Macron? Pedro Sánchez ou... Macron. Pedro Sánchez. Hillary Clinton ou Bernie Sanders? Hillary Clinton. Como se mede a felicidade? É possível medir a felicidade? Não. Telma Monteiro ou Cristiano Ronaldo? Telma Monteiro. Sagres ou Superboc? Não tenho preferência. Ramalhantes ou Jorge Sampaio? Jorge Sampaio. Caetano Veloso ou Bob Dylan? Que difícil. Adoro os dois, deixa eu ver. Mas se calhar consigo escolher. Caetano, não consigo. Não gosto mesmo dos dois muito. Éder ou Salvador Sobral? Como é que é o primeiro? Éder, sim, o jogador, ou Salvador Sobral? Salvador Sobral. Justin Trudeau ou Jacinda Ardern? Justin Trudeau ou Jacinda Ardern, da Nova Zelândia? Qual é esse, da Nova Zelândia? A primeira-ministra da Nova Zelândia. Essa? Não, a primeira-ministra, sim, claro, ela tem, não estava de repente a ver. Sim. Dia ou noite? Hã? Dia ou noite? Dia ou noite? Dia. Sonho ou pragmatismo? Pragmatismo, socialista tem que ser. Lula da Silva ou Tony Blair? Lula da Silva. Fernando Pessoa ou Sofia? Por acaso não sou assim fanática de nenhum deles, mas Sofia. Amália ou Variações? Tão difícil. Amália. Porta dos Fundos ou Gato Fedorento? Porta dos Fundos. 230 ou 180? Vocês são 180, não é? Nós somos 230. 230. Desculpem, que disparate. 230. Então. Qual é que é a figura histórica que a inspira mais? Uma figura... Não tenho assim que me inspira mais. Eu detesto mitos. Detesto mitologia. É a pessoa preferida. Nunca tive essas coisas. Mas, por exemplo, uma figura que me inspira muito é...
várias pessoas, por exemplo, por determinadas razões é o Mandela, por outras razões várias pessoas da Segunda Guerra Mundial, por outras razões várias mulheres dos movimentos de feministas. Portanto, eu não tenho assim a figura. Então formulo um pouco a pergunta, e compreendo obviamente as medidas que nos estão impostas, de juntamente até 5 pessoas, se pudesse escolher 4 pessoas para almoçar e que nunca almoçou, quem é que escolhia? Agora? Sim. Por acaso escolhia, mas não são históricas que estão... Sim, podem ser figuras... Por exemplo, escolhia da política, agora escolhia a Hillary Clinton, porque contra muitas pessoas eu continuo a achar que foi a maior oportunidade perdida de sempre. Não aceito nenhuma daquelas críticas típicas que lhe são feitas. Acho que foi vítima de sexismo até ao último grau e perdemos uma mulher absolutamente extraordinária. Do cinema escolhia o Almodóvar. Da música escolhia o Chico Buarque. Da literatura escolhia aquela, como é que ela se chama, aquela da Amiga Genial, que ninguém sabe quem é, para descobrir quem ela é. Ferrante, não é? Ferrante. Acho que sim. Sim, para descobrir quem ela é. Pronto, ficava eu a descobrir quem é. Aquela da Vida Mentirosa dos Adultos e da Amiga Genial. Falta uma, não é? Não, 4. Já escolhi. Já 4, já escolhi. Fazia assim um leque. Falando um pouco das várias artes, tem aquele filme que não se cansa de rever? Tenho vários. E há um que nunca me esqueço de ver, que é Os Morangos Silvestres do Bergman. Já vi 500 vezes. E em livros? Dos livros, leio a qualquer hora, qualquer um do Rui Nunes. E em termos musicais, alguma preferência específica? Qualquer hora, qualquer coisa do Chico Buarque. Qual é que é aquele país que nunca visitou e gostaria de visitar? Um país que eu nunca visitei e gostaria de visitar, a África do Sul. E o que considera que mudou desde que se tornou deputada na sua vida? O que em geral que mudou na sua vida a partir do momento que assumiu funções de deputada? A visibilidade. E se houvesse necessidade de desempenhar funções no Executivo, qual é o Ministério que acharia que teria mais sucesso a desempenhar funções? Eu não gostava de estar no Executivo porque eu acho que quer dizer, nunca se pode dizer desta água não beberei, mas eu acho que sou mesmo melhor deputada do que seria no Executivo, mas se fosse, talvez na área da igualdade. Qual é que é para si o acontecimento histórico que mais marca a história de Portugal? A história de Portugal, recente, evidentemente, o 25 de Abril. E sem ser da história recente, há assim algum momento que destaque? Não tão recente, a Revolução Liberal. Vamos agora festejar, sim. E qual foi o pior momento da nossa história? Toda ela. Toda ela. Toda ela. Há tantos, a peste negra também nos atingiu, mas claro que para mim mais recente, claro que foi o golpe de 1926. E agora nós temos um segmento também de palavras soltas e peço que diga o que associa a estas palavras. A primeira palavra que escolhi é carioca. O que é que eu tenho que dizer? Desculpa. Carioca, é o que lhe vier à cabeça sobre essas palavras? Não gosta de sinal fechado. Irreverência. Irreverência? Sim. Dizem de mim? Fascismo. Nunca mais. Extrema esquerda. Não assusta. Barca do Inferno. Foi giro. Direitos humanos. Nossos. Maçonaria. Não gosto. Globalização. Tem coisas boas. Amizade. O amor maior. Tribunal Constitucional. Guardião dos Direitos Fundamentais. Roma. Uma das minhas casas. Identidade nacional. Não sei o que é. Ponderação. Fundamental. Saudade. De muita gente. Futuro. Futuro é incerto. Onde se vê daqui a 10 anos? Se bem que é incerto. Mas tem sim alguns planos específicos. Não planeio.
E vê-se numa vida pós-política de sentir que gostava de fazer alguma coisa? Sim, mas será sempre política. Sente que os portugueses têm razões para desconfiar dos políticos ou também há muitos preconceitos? Sinto que é um tema fundamental o afastamento dos cidadãos da vida política e dos políticos. Certamente nós temos alguma responsabilidade nisso e temos de refletir sobre a matéria, mas também acho que há uma dose que não corresponde à verdade, que é altamente explorada por uma certa direita extremista e por populistas e que é exacerbada. E o que se pode fazer para aproximar tanto políticos como os cidadãos? Porque os políticos também cidadãos, obviamente. Acho que tem sido feita algumas coisas, nomeadamente, por exemplo, aqui na Assembleia, a forma como a própria Assembleia se tem aproximado dos cidadãos, mas a forma como os próprios políticos comunicam, não é? Desde logo, essa é uma maneira como nós comunicamos, como nos relacionamos com os destinatários das decisões. A própria comunicação é fundamental, os mecanismos de participação terem sido aperfeiçoados. Acho que essas alterações foram importantes. E consegue resumir Portugal numa palavra? Não, mas acho que o mar é fundamental. E se, agora tendo a oportunidade, e é a nossa última questão, tendo a oportunidade de deixar uma mensagem a todos os portugueses, qual é a mensagem que gostaria de deixar? Neste momento que estamos a viver, que se guiassem pela ciência e não pelo medo. Terminamos então este desafio e a nossa entrevista. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado a todos e continuamos aqui na Assembleia da República a entrevistar mais deputados, a dar a conhecer e a aproximar tanto os cidadãos e os seus eleitos. Muito obrigado a todos. E já está feito. Obrigada.